A Bíblia diz que Isaías profetizou, ele foi o profeta que mais profetizou acerca do Cordeiro, ele foi o que mais profetizou acerca do Messias, a qual viria, aleluia, para assim estar dando uma nova chance à humanidade. Mas agora também nós temos a quarta verdade do Cordeiro. E qual é a quarta verdade? Quando nós chegamos no livro de Malaquias, encontramos uma verdade bíblica que diz: eis que eu envio o meu anjo, a qual preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o tempo do Senhor, a quem vos buscai-vos e a quem vos desejai-vos, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. No capítulo de número 1 de Mateus, nós encontramos a genealogia, aleluia, dos anciãos da época, desde, aleluia, Davi até Jesus Cristo. Então nós conhecemos o período antes do livro de Mateus, chamado o período interbíblico. Aí que se começa uma nova história. A Bíblia diz que havia um casal de anciãos chamado Simeão e Ana, e todos os dias nesse período eles iam ao templo para orar, a oração nona às 3 horas da tarde. E quando ele estava orando, aleluia, eles clamavam, pedia que Deus assim o confortasse o vosso coração, para que eles viessem ver aquele que tiraria o pecado do mundo, seria um Cordeiro. Aleluia. Nós temos também sobre a Bíblia falando, como o livro de Êxodo, o Cordeiro Pascual, a qual a Páscoa hoje está coelho. Aleluia. Mas na verdade não é isso. A Bíblia fala, aleluia, que Simeão e Ana vai uma tarde orar, e de repente, quando eles estão orando, vem um casal, aleluia, entrando dentro do templo. Quem era? Era Maria e José. Quando Maria e José, aleluia, chega, ele começa chorando, levanta a criança para cima e diz: Deus, se quiser me levar, o Senhor já pode me levar, porque meus olhos viram a salvação desta terra. A verdade chegou, aleluia. A verdade estava em oculta, mas a verdade hoje foi esclarecida. Nasceu aquele que há de tirar o pecado do mundo, aleluia. Então ele começa a chorar, mas do outro lado também nascia a outra promessa, que seria João Batista. João Batista nasce, a Bíblia diz que ele veio de uma linhagem sacerdotal. O pai era sacerdote do templo, chamado Zacarias. A sua mãe Isabel, a Bíblia diz que Zacarias fica mudo por 9 meses até que João Batista nasce. E quando João Batista nasce, veio uma mortandade sobre Jerusalém. Em Jerusalém agora Herodes manda matar todas as crianças. Jesus escapa, e também escapa, aleluia, assim João Batista e Natanael. A Bíblia diz que quando chega uma idade avançada, João Batista dentro de Jerusalém, ele começa olhando, aleluia, a liturgia do sacerdote. Ele começa olhando o estudo da época, da Torá antiga, a lei de Moisés, e ele começa dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Endireitai não é mais vossa vereda, criai fruto digno de arrependimento. A Bíblia diz que João Batista agora vai para o deserto da Judéia e começa a pregar a mensagem, aleluia, da salvação. E toda vez que ele estava pregando, ele dizia: eu não sou Cristo, eu não sou o Cordeiro, eu não sou aquele que vai tirar o pecado do mundo, eu só sou aquele que prepara o caminho. Mas aquele que antes de mim já existia, ele tem muito mais poder do que eu só batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim segura, porque ele, além de batizar, além de tirar o pecado, ele ainda traz uma trajetória nova em direção ao céu. E outra, além de levar ao céu, ele disse: aquele que permanecer firme assentará comigo no meu trono. Aleluia. Que tem a visão dessa noite, e assentar com ele no teu trono.
Batista está batizando no deserto da Judéia, e uma multidão vinha todos os dias. E a igreja de João, olha só que coisa linda, a igreja de João não tinha instrumento não, a igreja de João não tinha microfone, a igreja de João não tinha uma bateria boa nem uma guitarra, mas a igreja de João tinha a presença do Cordeiro dentro dela. Ele dizia: eu sou batido com água, e quem quer se arrepender, uma multidão dizia: João, eu quero conhecer esta verdade que liberta. Ele dizia: a verdade ela chega, é só renunciar ao pecado, é só renunciar ao mundo, aleluia, e entrar dentro da água. Então a pessoa se batizava, e João dizia: eu sou batido com água para o arrependimento, mas o Cordeiro está vindo aí. Glória. E quando ele chegar, e quando este Cordeiro chegar, aleluia, e de repente, meus amados, está João batizando, e de repente João sente aquela presença de longe, porque para sentir o Cristo ressurreto não precisa estar muito perto não, é só abrir o coração. De repente João sente aquela alegria de espírito, e João sai da água dizendo: eu disse que ele viria, aleluia, eu disse que ele vem, mas eu só sou aquele que ia preparar o caminho, mas esse que está vindo aí anunciado pelos profetas. E a turma: João, o que está acontecendo? É ele. É ele quem, João? É ele. Eu sou batido com água pelo arrependimento, mas quem está vindo aí é anunciado há 400, há 800, há 700 anos atrás. Está vindo aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega até João, e João parou e ficou olhando. E Jesus dizia assim: João, convém que tu me batiza. Ele disse: não, Senhor, me batiza. E Jesus disse: não, João, para que se cumpra as Escrituras. E quando Jesus desce ao Jordão, parece 3 pessoas figuradas, que é Cristo na terra.